o dia de hoje, né? Vamos ver aqui no dia de hoje o que é que tem que a gente pode destacar para essa oportunidade. Então, hoje é sábado, nós estamos numa semana, olha que semana de negados ensinos bíblicos, negados ensinos bíblicos. E a gente fala dessa teologia que a gente tem praticado, é uma teologia intolerante e prepotente. Intolerante. Ser cristão, para essa teologia que a gente tem aí, para esses ensinos que a gente tem dado aí, né? Ser cristão é ser intolerante, não se envolver com nada, não se envolver com ninguém. Se pensar diferente de mim, se eu me envolver com você é pecado. Se eu ficar com você é pecado. Se eu cultuar a Deus, aí do jeito que você faz é pecado. Então essa teologia é doente, ela é exclusivista, ela é egoísta, ela é intolerante. E isso não tem a ver com Deus, não tem a ver com Jesus. Tá bom? Jesus deu um exemplo maravilhoso em relação ao judaísmo. Jesus era contrário ao judaísmo e o judaísmo é contrário a Jesus, mas ainda assim ele cultuou, ele praticou rituais do judaísmo, ele esteve envolvido, porque isso é coisa pequena diante do amor de Deus para com todas as pessoas, inclusive pessoas do judaísmo. Né? A gente não consegue enxergar isso. Viu a nossa fraqueza, a nossa pequenez? Né? Parecemos muito com o salmista. Então, veja, vamos ver alguns ensinos que essa teologia que a gente vive, ela nega de Jesus. Por exemplo, primeiro, na segunda-feira passada, a gente falou sobre judeus não são filhos e povo de Deus. Jesus disse isso, mas essa teologia diz não, eles são. Jesus está errado, está enganado. Eles são filhos de Deus. Entendeu? Segundo, na terça-feira, nós falamos sobre o ensino bíblico que diz que salvação fora do judaísmo e do cristianismo. Existe salvação fora do judaísmo e do cristianismo. E muita gente perdida, condenada dentro do judaísmo e dentro do cristianismo. Existe, né? Mas aí a prática diz não, se eles não forem cristãos, não são salvos. Viu como a gente, né? A religião não salva, mas para ser salvo tem que ser da minha religião. A incoerência que essa teologia tem nos ensinado por aí. Entendeu? Tem até deles que diz não, também os judeus, não. Tem uma orientação até que diz assim, não se deve evangelizar os judeus, porque eles já são salvos. Essa é uma teologia do cão, teologia do diabo. Entendeu? Porque a Bíblia diz que todos carecem da glória de Deus. Todos carecem. Não há exceção com Deus nesse sentido também. Tá bom? Na quarta-feira, a gente viu outro ensino bíblico em Jesus que é negado por essa teologia aí. Jesus foi bom amigo de pecadores. Essa teologia que a gente diz aí, não. A luz não pode se misturar com as trevas. Olha que coisa do cão. A gente não pode ser companheiro das trevas. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Jesus foi chamado pelos linguarudos religiosos como eu, como nós. Jesus foi chamado de beberrão, porque andava, era amigo, né, de pessoas que não eram da religião. Então essa teologia que a gente vive, ela é uma coisa diabólica. Ela ensina exatamente o que Jesus ensinou diferente. Então veja só, na quinta-feira a gente viu que Jesus não julgava nem condenava ninguém. Jesus disse assim, eu não vim para julgar nem condenar. Mas essa teologia porca que a gente tem aí diz não, a gente tem que julgar e condenar. Para evangelizar, você precisa dizer para a pessoa, você vai para o inferno. Se você não se converter, quer dizer, se converter aí, quer dizer, se você não for um religioso como eu, se você não for um praticante de religião como eu sou, você vai para o inferno. A ideia é essa. Entendeu? Jesus não veio julgar e condenar, mas essa teologia que a gente vive, ela diz, não, você tem que julgar e condenar, sair por aí condenando. Eu conheço pessoas que saíram, né, quebrando coisas que faziam parte das adorações, dos cultos das pessoas. Não, porque isso aqui é do inferno, isso aqui é do cão.
Eu não vim para julgar nem condenar, mas nós nos sentimos. Essa teologia porca nos faz entender que nós temos autoridade para julgar e condenar. Ó, somos melhores do que o nosso mestre. Que porcaria de teologia a gente tem, né? Vamos ver mais. Na sexta-feira ontem a gente viu que Jesus cultuou, e mesmo discordando do judaísmo, mas Jesus estava lá. Jesus era um grande ecumênico. Pensava, cria, praticava diferente dos judeus, mas isso não impedia de estar com os judeus e cultuar a Deus lá, com aquele Jeová vingativo deles, com aquele Jeová que mandava matar facilmente as pessoas, aquele Jeová que mandava tomar a riqueza e as terras dos outros. Então Jesus não tinha dificuldade de cultuar com aquela gente. Compreende? Mas nós não podemos fazer isso não. Nós temos que ficar no nosso cantinho, no nosso separado, porque nós somos muito santos. Essa teologia nos ensina isso, né? E hoje a gente tem aqui o seguinte, olha, Jesus abençoava e o Espírito convencia. Em seus contatos com as pessoas, Jesus tinha um objetivo, ser luz do mundo. Isso não incluía ser julgador e condenador. Não incluía ser julgador e condenador. Né? Cadê? Nem julgador nem condenador das pessoas, mas é a teologia intolerante e prepotente dos nossos dias, afirma que o nosso papel como luz do mundo é julgar e condenar todo mundo para que busquem a salvação e assumindo o papel do Espírito Santo. Ou seja, Jesus convivia com eles, mas nós temos a autoridade de não conviver com aqueles que creem diferente, que pensam diferente, que praticam diferente. Eu estou autorizado por Jesus a não me misturar com as pessoas que acreditam diferente. Isso não é de Deus. Essa teologia porca, intolerante e prepotente que a gente tem aí, não é de Deus. Não é de Deus. Entendeu? Então, essa é a semana que a gente tirou para a gente ver quanto nós temos praticado uma religiosidade fora da vontade de Deus. Exclusivista, egoísta, egocêntrica, intolerante, prepotente. Eu sou melhor, a minha religião é melhor. O que eu creio e o que eu penso é melhor para Deus do que o que os outros fazem. Isso é coisa do cão. É uma teologia separatista do cão, não é de Deus. Entendeu? Jesus foi totalmente o contrário disto. Muito bem. Agora aqui, olha, a gente vê, vamos aqui, estamos no mês de agosto, né? Nesse mês de agosto, olha, então nós temos aqui, hoje é o dia 6 de agosto, então tá aqui, cadê você? Só para me destacar, para facilitar, né? Então a gente volta aqui, ó. Agosto, né? Do latim quer dizer Augustus. É o 8º mês do calendário gregoriano. É assim chamado por decreto em honra ao imperador César Augusto. Antes dessa mudança, agosto era denominado sextilis ou sextil, visto que era o 6º mês do calendário de Rômulo, calendário romano. É dito com frequência que o mês possui 31 dias, porque César Augusto queria o mesmo número de dias do seu antecessor, que era Júlio, que era ligado a Júlio César. Porém, agosto sextilis tem 31 dias desde a reforma feita por Júlio César. Esta teoria falsa foi inventada por Sacrobosco no século XIII e há bastante tempo que foi contestada. Essa coisa de mudou o nome, botou 31 dias, essas coisas, não é? Muita coisa foi
acrescentado durante a história. Tá bom? O que mais? Vamos então aqui ao dia 6 de agosto. Vamos ver hoje qual é os comemorativos de hoje. Então aqui, 6 de agosto, Dia das Pessoas Alegres. Dia do Montador de Móveis. Dia Nacional do Rap, do Adeus a Jorge Amado e dos Profissionais da Educação, né? Dia dos Profissionais da Educação. Dia Sul-Americano da Independência da Bolívia, 1825. Dia Mundial da Bomba Absurda sobre Hiroshima, 1945, né? Mas foi americano que explodiu, então tem mil justificativas, tá correto. O americano, o que ele faz está bom demais, né? Então, mas foi um absurdo. Mas foi para acabar a guerra. Será? Será que a guerra só acabaria daquele jeito? Né? Mas a prepotência, né, estava mostrando o poder. Na época da Guerra Fria, precisava mostrar para os russos que nós temos a bomba. Entendeu? É tudo uma propaganda, gente. Propaganda. Né? Agora, conta-se uma história bonita para a gente engolir, mas é tudo uma propaganda. Tá bom? E Dia Internacional da Aversão a Mentiras políticas religiosas. Né? Quando se usa a religião na política ou a política na religião. Então, essas mentiras, hoje é o dia de ser aversão a essas práticas do cão. Tá bom? Do cão. Aqui tem, para fazer a vida melhor, tem aqui algumas orientações, tá? Testemunho, tá? Para o testemunho, busque como ser melhor luz e sal para a sua família e seus parentes. Veja com Jesus como é que faz isso. Como ser melhor luz e sal para a sua família e para seus parentes. Como ser melhor luz e sal de Deus na vida deles. Sobre personalidade, hoje é o dia do reflexivo introvertido, tá bom? E no livro de Mateus, hoje a gente destaca que no livro de Mateus, um dos ensinos do livro de Mateus, né? O livro conta muitas parábolas e ensinos de Jesus que provocaram os líderes do judaísmo, gerando muita controvérsia e perseguição deles, para com ele, para com Jesus, sempre. Olha, para quem está mesmo o judeu, né, mesmo pessoas do judaísmo, que são trigo, entendeu? Que são trigo, ou que foram trigo, você podia fazer ou falar o que quisesse, não ia ofender de maneira nenhuma. O trigo não se ofende com nada. Você pode dizer que a religião dele está errada, o que for. Ele está bem, então ele suporta aquilo e ele vai bem com aquilo, mesmo com aquilo. Quando é joio, ele pode estar na melhor religião do mundo, ele se ofende com tudo, porque ele é joio. Viu? O problema não está no que Jesus falou. O problema está no joio que ouviu o que Jesus falou, ou soube o que Jesus falou. O problema está no joio e não no que Jesus falou. Jesus não falaria nada para escandalizar, para prejudicar, para afastar, para irritar as pessoas. Jesus, isso não é do Espírito, nem da obra, nem é fruto do Espírito, e nem é de Jesus esse tipo de comportamento. Agora, para quem é joio, até um sorriso é um motivo de chateação. Entendeu? E para quem é trigo, para quem é trigo, até uma cara feia é motivo de alegria, porque ele está bem. Então a diferença está nisso, tá? O que mais? Vamos ver aqui no Facebook o que é que a gente tem, né, no Facebook desde ontem para a gente destacar nessa oportunidade. Então tá aqui, cadê? Aqui está o culto de hoje. Esse culto já está curtido, olha. A irmã Maria Lideia
a irmã Ivete Espíndola, e tem aqui uma outra pessoa. Deixa eu ver se ele entra e mostra. Vamos ver. Não mostrou, não mostrou, não mostrou. Geralmente mostra, né? A internet deve estar meio fraquinha, então tá. Ó, pronto, tá aqui. Gisele Lopes Dornelles. Ah, ok, Gisele, né? Então, essas queridas já curtiram. Gisele é gente do coração. Vamos ver mais aqui. Então a gente colocou uma chamada para quem estava ontem no Facebook, uma chamada para o culto de hoje, porque no final do culto, além dos temas que estamos e vamos tratar, nós temos aqui também uma pergunta que vamos responder. Como explicar fenômenos parapsicológicos na Bíblia ou no ensino bíblico, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso no final do culto. Aqui tem uma palavra muito importante. Se é que a gente quer estar bem informado, então a orientação, saiba os dois lados da guerra. Não é só da guerra, tá? Saiba os dois lados de tudo. Não fique só de um lado, não. Só ouvindo um lado. Tem que escutar tudo. Então, saiba os dois lados da guerra e não só o que os anglo-saxões querem que saibamos através da mídia de sempre, a serviço deles. Então está aqui um link, né? E aqui diz assim, ative o tradutor do seu navegador. É excelente para você saber pelo menos o outro lado daquilo que a gente tem escutado. Agora veja o que aqui os anglo-saxões fazem. Aqui está escrito assim, este link, né, é um publish que o Facebook acredita nada, isso aqui é o jogo político da coisa, né? Acredita estar parcial ou integralmente sob o controle editorial do governo russo. Quer dizer, o que está sob o controle americano é verdade, isso aí tem que, né? Todas as notícias que a gente escuta aqui do mundo, inclusive do Brasil, passa primeiro por lá, né? Para saber o que é que importa, você vai ver que todos esses jornais e coisas só é bom quando tem um correspondente lá dentro de Washington para saber o que é que a América pensa sobre as coisas que acontecem no mundo. Então isso aí é verdade. Mas ouvir o que é que o russo fala, né? Ou o que a China fala, não, isso aí tá errado, não pode, né? Não, isso aí tá tudo errado, tudo é mentira. É tudo um jogo, entendeu? É todo um jogo. Então, a gente escuta os dois lados e a gente tira a conclusão que a gente quer. Mas, pelo menos, eu tirei ouvindo os dois lados. Tá bom? Aqui tem um vídeo, né, que estuda o seguinte, é um vídeo que estuda sobre Jesus, né, um vídeo estudo. Aqui tem outro sobre o tema, é um tema cultual, né, a ser estudado, a cruz e o sangue de Jesus. Aqui tem um vídeo estudando sobre uma afirmativa de Weber, que é um sociólogo. Então a gente analisa também uma frase, uma afirmativa que ele fez. Aqui tem um banner falando sobre o Dia dos Pais, né? Os preparativos, né? Para o Dia dos Pais. Então, falando do meu pai, né? E etc. Aqui tem um momento do culto de ontem, um vídeo do momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre igreja terapêutica, o que é uma igreja saudável e que produz saúde às pessoas. A gente conversou sobre isso. Aqui tem o que deveria nos incomodar no Brasil. No dia anterior foi o que deveria nos incomodar no mundo. Ontem falamos sobre o que deve incomodar no Brasil. Hoje a gente vai falar ainda sobre o que deveria nos incomodar na nossa proximidade, perto da gente, na cidade ou na região da gente. Aqui tem outro momento do culto de ontem, quando falamos sobre declaração doutrinária, tá bom? E o que mais? Aqui, quando a gente respondeu a essa pergunta, ecumenismo. Por que o cristianismo, né, tem dificuldades em relação a isto? Por quê? A gente conversa sobre isso nesse vídeo e foi momento do culto de ontem. Aqui está o culto completo de ontem, que está lá no YouTube, e o culto completo de ontem, que está aqui no Facebook, e que hoje ele não está disponível, tá, para o público, mas quando esteve disponível, ele foi curtido, olha aqui, por Maria Arideia, Ivete Espíndola e Edneuza Nascimento.
Tá bom?